Olá, seja bem-vindo ao 52º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e antes de nós iniciarmos, eu quero pedir que você possa curtir, comentar, compartilhar e também ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos ler Êxodo no capítulo 4, iremos até Lucas no capítulo 7, retornaremos ao livro de Jó no capítulo 21 e, por fim, finalizaremos a nossa leitura hoje em 1 Coríntios no capítulo 8. Em Êxodo no capítulo 4, Moisés, quando o Senhor ele designa a volta dele para o Egito, ele pede que o Senhor ele fale com ele ou faça demonstrações através de sinais. E Moisés recebe esses sinais conforme nós vamos ver, e assim ele volta para o Egito. Diz assim, Êxodo no capítulo 4. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em suas mãos? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ele transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda as mãos e pegue pela cauda. Moisés estendeu as mãos, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em suas mãos. E o Senhor disse, isto é para que acreditem que Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia uma neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a retirou, estava novamente conforme o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nesses dois sinais, e nem lhe derem ouvido, tira um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão, Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao ver. Você falará com ele, dirá o que deve dizer, e eu estarei com vocês quando falarem, e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve nas suas mãos essa vara, com ela, para que você faça sinais milagrosos. Depois disso, Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse, preciso voltar ao Egito para ver meus parentes, assim vivem, que ainda vivem. Jetro lhe respondeu, vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuraram matá-lo. Então Moisés levou a sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu endurecerei o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo, mas Zípor pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você para mim é o marido de sangue. E ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão, vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor havia lhe ordenado realizar. Assim Moisés e Arão reuniram-se com todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Vamos agora ao livro de Lucas, o médico Lucas, no capítulo 7, onde um centurião demonstra fé e Jesus também realiza alguns milagres. Um exemplo disso é a ressurreição do filho de uma viúva e também os discípulos de João Batista são enviados até Jesus. Lucas capítulo 7 diz assim, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu servo estimava muito.
Ele ouviu falar de Jesus e enviou alguns dos líderes religiosos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe insistentemente: Este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou uns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com um soldado sob o meu comando. Digo a um vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem, digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: É tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigiam-se a Jesus aqueles homens e falaram: João Batista nos enviou para perguntarmos: És tu aquele homem que havia de vir ou devemos esperar por outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão aos muitos que eram cegos. Então Jesus respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que veste roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, é mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho adiante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo a palavra de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Ao que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: Nós tocamos flautas, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês falaram: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: Aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher naquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia sido convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse o profeta, saberia quem está tocando nele, que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tem algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher
Desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Vamos agora ao livro de Jó, no capítulo 21. Jó, no capítulo 21, aonde Jó, ele responde aos seus amigos. Jó 21, diz assim, então Jó respondeu, escutem com atenção as minhas palavras, seja este o consolo que haverão de dar-me, suportem-me enquanto eu estiver falando, depois que eu falar poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos, tapem a boca com as mãos. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os filhos estabelecidos ao seu redor e seus descendentes diante dos olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão cria e não abortam, eles soltam os filhos com um rebanho, seus pequeninos põem a dançar, cantam acompanhados de música, do tamborim e da harpa, alegre-se o som da flauta, os ímpios passam a vida na prosperidade e descem a sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus, deixe-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga, quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino que em sua ira Deus lhe dá, quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco, dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba, para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso, pois lhe importa a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim dos meses que lhe foram destinados? Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um ou outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando, que as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Ah, vocês perguntam, onde está a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não dão atenção aos que contam? Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que no dia da ira recebe livramento. Quem o acusa lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribui o mal que fez? Pois o que levam para o túmulo e vigiam a sepultura. Para ele é o macio terreno do vale. Todos o seguem, a multidão incontável o precede. Por isso, como podem ver, vocês consolar com esses absurdos, o que sobra das suas respostas é pura falsidade. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, onde o apóstolo Paulo, ele envia essa carta aos Coríntios, e ele fala sobre a comida sacrificada aos ídolos. E ele fala assim, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que os ídolos não significam nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, abre parênteses, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, fecha parênteses. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vê todas as coisas e para quem vivemos, e há só um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse entendimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra,
como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem consciência fraca vir vocês que têm esse conhecimento comer no templo dos ídolos, não será induzido a comer de comidas sacrificadas aos ídolos, assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Fique em paz, que o Senhor te abençoe.